Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Então hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, eu vou falar sobre o capítulo 111, que tem como título Orientadores do Mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade da influência daqueles que vão nos mostrar um lugar de destaque no campo da educação, da filosofia, da ciência, das artes, da política, né? Indivíduos que vão nos passar algo, os orientadores do mundo. E nós temos que ficar muito atentos, né? Pois a responsabilidade deles é muito grande. Influenciará outras vidas, lançará semente em corações, em consciências que vão ajudar ou desajudar pessoas, né? Que vão fazer parte do modelo, né? Do universo de vida que o indivíduo vai compor para si mesmo. É claro que a própria pessoa é a fundamental responsável, né? Pelas escolhas, por tudo o que vem a fazer, né? Para aquilo que define o seu destino. Mas há também uma parcela muito grande desses influenciadores, né? Em diversos campos do mundo. E eles têm responsabilidades no que faz e no que fala. Nós vemos em todos os campos, né? Os que orientam para o bem e não. Até na doutrina espírita, né? Orientadores espirituais que não passam a mensagem correta, né? E levam muitos aos descaminhos. Já outros apontam caminhos seguros para muitos corações e os beneficiam. Então, esses orientadores vão existir nas mais diversas escalas, né? Influenciando milhares de pessoas. Num certo sentido, todos nós exercemos influência naqueles que convivem conosco mais de perto. Então, todos nós, de uma certa forma, somos orientadores, né? Então, cabe-nos refletir sobre o rumo que estamos apontando para a nossa vida, né? Para o nosso exemplo. Pois, da maneira pela qual vivemos, nós estamos apontando um norte, uma seta para as outras vidas. E será que nós estamos apontando para a porta estreita, para a luz, para o Cristo? Ou nós estamos apontando para o abismo, para os atalhos que nos conduzem às ilusões, para os vícios? Há o que se pensar, não é? Que tipo de orientação nós estamos transmitindo, muitas vezes sem palavras, para as criaturas que cruzam o nosso caminho? E o Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo que está em João, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, é uma fala de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e não sabe isto? Então esse versículo é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. É continuação do que a Rosane falou a semana passada, sabe? Porque o diálogo entre eles foi longo, né? Porque Nicodemos estava com muita dúvida sobre o reino de Deus, sobre reencarnação, né? Sobre o nascer de novo. E
Nicodemos lá com dúvidas, interrogando Jesus, e ele responde: como pode ser isso? Você tem um monte de alunos, você és um rabino, você é um mestre em Israel, né? Você tem estudado, meditado para transmitir tudo isso para os outros e ainda não chegou a esses pilares fundamentais? Como é que você está ensinando espiritualidade sem conhecer as realidades do Espírito? De que base você está partindo? Como algo tão fundamental não está ainda consolidado em você, não foi ainda aprendido? Então, essas perguntas de Jesus a Nicodemos nos faz voltarmos, né, aos dias de hoje. Né? Porque é como se Jesus, por exemplo, perguntasse a um religioso, né, que não considerasse a existência de Deus. Como é que pode? Então, ele dizia, você está aí ensinando aos seres humanos e não entendeu ainda nada dessas bases fundamentais? E o que Jesus está querendo dizer é o quanto nós deixamos essas verdades fundamentais para depois, né? A gente pensa muito no material e fica postergando as coisas espirituais. A humanidade tem sido ainda muito relitente em acreditar na realidade da morte, né? Do espírito, da existência, que nós não somos só a matéria, né? Muitos relutam em acreditar nisso. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos diz assim: o simples fato de saber que a vida segue após o túmulo já deveria ser suficiente para mudarmos toda a nossa perspectiva de vida. E o Emmanuel, ele começa o capítulo dizendo-nos: é muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espiritistas, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas da existência da alma. Então, muitos desses orientadores vão perguntar, vão tentar compreender, né, a existência da alma, sendo que o próprio indivíduo, ele pode encontrar em si essa prova, com sinceridade, com autoconhecimento, e logo ele vai perceber, gente, que ele não é só corpo, que ele não é um amontoado de células, que o que ele pensa e o que ele sente não são só produtos de hormônios e secreções, que cada um que faz essa análise, né, ele vai perceber a realidade do que é. É algo mais, é algo maior, né? Porque tudo isso está dentro de nós. E a gente vai procurar por aí, né? Muitas vezes está dentro de nós abafado, envolto em um véu, seja pela ignorância, seja pelos vícios, pelo orgulho. Aí a gente vai acalentando esses véus, né? Mas qualquer um que se volte para dentro de si, sentirá a realidade abundante do Espírito. Sentirá essa presença divina. E Emmanuel, ele fala mais um pouquinho. Ó, tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência,
estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. Então, esses orientadores perguntarão sobre a existência da alma, nos mostrando com essas perguntas o quão desconectados que eles estão, não é? A nossa alma, ela pensa, ela sente e ainda a gente duvida. Será que acreditamos que a matéria poderia sentir, por exemplo, o amor? Né? É uma pergunta que, na sua essência, não faz sentido. Pois o simples fato de eu fazer essa pergunta já é um atestado de que eu sou um espírito, né? Do que eu sou mais do que matéria, mais do que células que se desagregarão um dia. Então chegará um tempo que a humanidade terrestre se regenerará, agregando essa realidade do espírito. Não haverá mais dúvida sobre a existência pós-morte. E nos perguntaremos um dia, como podemos duvidar, né, dessa verdade de que somos espíritos, de que teremos uma vida celeste, que os nossos destinos não se reduz do berço ao túmulo, né? Que no final da encarnação seremos somente pó. Então, tudo isso um dia vai estar bem esclarecidinho para a gente, né? Mais um pedaço de Emmanuel. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Então, aqueles que muitas vezes têm a tarefa de orientar, né, nos diversos campos, e que muitos deles assumiram isso, né, no mundo espiritual, na hora da programação, da reencarnação, e como atuar com esse compromisso de orientar almas, deixam-se envolver por preconceitos, por vaidade, por orgulho, que lhes cegam os olhos a essa realidade. Muitas vezes, eles vão ter contato com inúmeras experiências, mas eles relutam, eles resistem em não acreditar. Gente, imagina vocês como vai se renovar a educação quando se acreditar que a criança não é apenas uma folha em branco, né? Começando do nada, que suas habilidades não são frutos apenas da genética, que existe ali toda uma trajetória, toda uma construção, quedas, né, são naquela área, né? Que a criança traz tendências e ideias inatas, né? Que ela não reencarnou naquela família por acaso. Imagine na medicina também, o quanto vai se modificar acreditando que a saúde, ela está intimamente ligada à espiritualidade. Quantas perguntas serão respondidas às causas de determinadas doenças, né? Através da espiritualidade. Essas causas vão muito além de bactérias e micróbios, né? A gente não avançou muito nisso ainda, porque tem
esses orientadores, né, que acabam repetindo antigos padrões, seja por orgulho, por vaidade, por convenções, que sabem que se tomarem determinadas atitudes contrárias ao usual, né, serão atacados. Então se calam. Gente, a humanidade, conquistando os progressos tecnológicos, científicos, por outro lado, tanta fome, tantos problemas, preconceitos, ódios, guerras. Isso nos mostra que o indivíduo, ele quer alcançar o progresso pelo telhado, como diz Emmanuel no texto, né? Ou seja, eles querem chegar ao alto sem consolidar as bases, que são as leis divinas, né? Nós fazemos de nós deuses, o grande ser humano, que não precisa de leis divinas, né? E aí, o que acontece? A gente cai, a gente rui. Então, nós temos que ter o conhecimento de nós mesmos, para adquirirmos essas bases sólidas, para não cairmos em dores e sofrimentos. E Emmanuel continua. O médico leviano que verifique a verdade espiritual será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a esses erros tremendos até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Então, esses orientadores que vão em busca desses valores espirituais vão muitas vezes se perder nessa tarefa, né? Que se comprometeram de orientar almas em processo de evolução. Por isso, é uma sementeira de grandes responsabilidades, né? E Kardec, ele nos diz assim, que ai daqueles que semeiam nos corações o materialismo, a dúvida do que diz respeito sobre as realidades da vida. Ai daqueles, né? E o Emmanuel, ele termina o capítulo dizendo-nos: por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do Espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial a si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem saber. Então, nesse mundo moderno, em que o homem está querendo ir a Marte, né? Mas nós não sabemos quem nós somos, né? Muitos foram informados sobre espiritualidade, mas quantos consideram isso na sua vida? Muito poucos, né? Imaginemos o tipo de cegueira, né, que temos com relação à espiritualidade, pois como Nicodemos, nós não sabemos quem somos. Nós sabemos muitas de coisas materiais, mas deixamos para depois a espiritualidade. Então, gente, não é que Jesus está querendo dizer
que deve se acabar com as profissões, que ninguém deve ensinar ninguém. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Claro que a gente sabe que não é, né? Mas será que estão tendo, todos nós que somos orientadores, estamos tendo a real dimensão, né, das responsabilidades das nossas atitudes? Será que estão procurando buscar esse compromisso que assumiram, suplantando o egoísmo, o orgulho, que está por detrás de tudo isso? E Emmanuel nos lembra que quem diz alguma coisa para alguém, automaticamente está semeando nos corações dos outros e na mente. Por isso, nós temos, nesses tempos tecnológicos, né, o mais importante não é ser influenciador digital, mas ser influenciador moral, né? Tendo como base o roteiro luminoso de amar ao outro como a si mesmo, fazer ao outro somente o que queira que ele nos faça, ou seja, pautar as falas, as publicações, as condutas, de acordo com o Evangelho. Está tudo ali, né? Procurando semear o bem, sendo responsável pela implantação da paz, da justiça, da felicidade junto aos seres humanos. E para finalizar, eu vou falar uma frase de Mário Quintiliano. Ele diz assim: a alma é uma coisa que pergunta se a alma existe. Então, eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita harmonia, muita paz, junto aos seus familiares. Obrigada, gente.